Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre, eu quero lembrar aos amados irmãos que além das videoaulas nós também disponibilizamos uma série de outros materiais. Nós disponibilizamos também um esboço escrito em PDF de cada uma das lições e disponibilizamos também diariamente as reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, durante a semana a gente vai estar colocando aí os links para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção mostrar mais e os links estarão ali disponíveis. E os irmãos que preferirem receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço que nós estaremos cadastrando e enviando também semanalmente. E como sempre eu quero lembrar aos irmãos que esses materiais que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais. E essas aulas, no caso da nossa igreja, ocorrem todos os domingos às 16 horas. Eu quero aproveitar também e pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, uma vez que, estando inscritos, cada vez que novos vídeos forem postados, os irmãos estarão recebendo aí as informações de antemão. E quero também pedir para os irmãos que compartilhem as nossas videoaulas através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ide do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título A Evangelização Real na Era Digital. Bom, estes são os tópicos que serão abordados durante esta videoaula. Primeiramente, nós faremos uma introdução ao tema, onde nós vamos falar um pouco sobre a tecnologia da informação e comunicação, falaremos aí sobre sua evolução, sobre algumas estatísticas de uso, principalmente no Brasil, e também sobre alguns paradoxos que a tecnologia traz consigo também. Em seguida, nós vamos falar sobre a evangelização propriamente dita na era digital. Depois nós faremos aí algumas observações importantes sobre o uso da internet pelos cristãos. Em seguida nós apontaremos algumas vantagens referentes à evangelização digital. Depois nós veremos uma série de dicas para que se possa aí evangelizar através dos meios digitais aí de comunicação. E, por fim, como de costume, faremos uma conclusão. Muito bem, irmãos, vamos então aí à nossa introdução. Irmãos, nessas últimas décadas nós temos visto aí um avanço relativamente acelerado nas chamadas tecnologias de informação e de comunicação também. A evolução, que no passado era algo extremamente complexo, extremamente demorado, hoje é algo que praticamente ocorre aí todos os dias. Tá? A cada dia nós vemos mais dispositivos, nós vemos mais tecnologias de acesso, nós vemos mais tecnologias de informação cada vez mais rápidas e também cada vez mais simples de serem utilizadas. Há algumas décadas atrás, por exemplo, ninguém diria que nós chegaríamos ao ponto de ter aí computadores pessoais funcionando dentro de nossas casas e muito menos aí dentro dos nossos bolsos, como temos, por exemplo, aí os telefones celulares, os smartphones atuais, que são verdadeiros computadores, né, com grande capacidade de processamento, de armazenamento e capacidade de comunicação também cada vez maiores. A internet hoje ela é uma realidade acessível, irmãos, a todas as pessoas e de todas as classes sociais. E como nós veremos aí um pouco mais adiante, trata-se de um mundo bastante vasto, com muitas facilidades e coisas boas, porém também com muitas coisas ruins. Enfim, nós temos aqui a realidade de um caminho sem volta. Ou seja, irmãos, a tecnologia de informação e de comunicação é uma realidade que evolui a cada dia, sendo aí algo que não mais vai deixar de existir. A evolução, os irmãos sabem, ela é contínua,
onde a cada ano que passar nós teremos novos dispositivos, nós teremos novos aplicativos, e uma outra coisa interessante também, com o uso cada vez mais precoce pelas pessoas. Atualmente a gente já vê crianças aí com tablets, com smartphones, navegando na internet, e a tendência é que a coisa fique cada vez mais fácil e mais acessível a idades mais tenras, né, a crianças de pouca idade. Então, ou seja, não se vê barreiras de idade também. Tanto idosos quanto crianças podem se utilizar aí das tecnologias disponíveis. E aqui, irmãos, na tela, nós temos aí um exemplo de alguns dispositivos que são utilizados para conectar as pessoas à rede mundial chamada aí de internet. Tá, os irmãos podem reparar que existe uma diversidade de aparelhos, e se nós formos falar então dos modelos de cada um desses tipos, aí nós teremos uma quantidade enorme de dispositivos, né? Enfim, nós temos aqui, por exemplo, uma figura aqui de uma chamada Smart TV. O que é a Smart TV? É uma TV que possibilita conexão com internet, com redes sociais, enfim, como se fosse um computador. Depois nós temos aqui um computador pessoal, que permite também a conexão com a internet. Temos aqui um notebook, um laptop, temos um tablet e temos aqui também um smartphone. Tá? Um ponto interessante a se comentar aqui, irmãos, também é a capacidade de integração e de interação entre esses dispositivos. Hoje existem aplicações que permitem integrar todos eles. Você tem uma imagem no celular e simplesmente arrastar e jogar ela para a tela de uma Smart TV. Você tem um arquivo no computador e através da nuvem compartilhar com o notebook, compartilhar com os tablets, enfim. Então, a parte de integração desses dispositivos através dos mais variados tipos de aplicações é muito grande, tá? Enfim, a evolução ela é muito rápida, onde os dispositivos eles estão cada vez mais modernos e mais evoluídos, só que sem, contudo, apresentar qualquer dificuldade para o seu uso. Muito pelo contrário, como nós já comentamos, está cada vez mais fácil se utilizar desses dispositivos. Ou seja, a dificuldade de uso ela é inversamente proporcional a essa evolução. Ou, em outras palavras, quanto mais evoluído o dispositivo, mais fácil tem sido de se utilizar. Agora, obviamente que o custo ele acompanha essa evolução também. Tá? Só que cabe lembrar também que existem aparelhos mais simples que permitem aí acesso à rede mundial, acesso à internet, proporcionando assim a chamada inclusão digital a todas as classes sociais. Ou seja, temos aparelhos mais sofisticados, mas temos os mais simples que também permitem algumas operações. Em outras palavras, a tecnologia está disponível para todas as camadas sociais. E quando nós falamos, irmãos, sobre a evolução da tecnologia da informação e comunicação, nós podemos facilmente observar um aumento, tá? Um aumento bastante considerável, primeiramente da quantidade de tecnologias. Como nós comentamos, a cada dia nós vemos novas tecnologias, nós vemos novos aparelhos, novas soluções de acesso, tudo isso adentrando aí ao mercado praticamente todos os dias. Nós vemos também um aumento da velocidade de acesso. Irmãos, há algumas décadas atrás, na década de 90, por exemplo, nós tínhamos o acesso à internet feito através de linha de escada. Talvez os irmãos mais antigos vão se lembrar disso, né? Onde a gente utilizava aqueles chamados modems ou placas fax modem para acesso. E naquela ocasião as velocidades elas giravam aí na casa dos seus 9.600 bits por segundo, isso dentro de algumas empresas inclusive. Agora, atualmente, a coisa evoluiu tão rápido, né? A velocidade de acesso ela aumentou tanto que hoje nós temos acesso residencial na casa aí das centenas de milhões de bits por segundo. Hoje nós temos links aí de fibra ótica com 120 megabits por segundo, ou 120 milhões de bits por segundo, comparado com 9.600 bits que era antigamente. A gente percebe que houve um aumento bastante considerável no que diz respeito aí à velocidade de acesso. E outra coisa também, as tecnologias de acesso
também por celulares, elas têm evoluído de forma a permitir esse aumento de velocidade também. Se nós compararmos o antigo 2G, por exemplo, que era chamado aí também de tecnologia Edge, se nós compararmos com o 4G que nós temos atualmente, nós também conseguimos perceber aí um grande crescimento da velocidade de acesso também na telefonia móvel. Um outro ponto aqui de aumento que nós percebemos também, que nós vemos claramente, é o aumento no volume de informações. Irmãos, com a velocidade da internet, com a evolução da tecnologia, com a evolução aí da capacidade de armazenamento de informações, com o advento da virtualização e outras coisas mais, enfim, nós percebemos que o volume de informações disponíveis na internet tem aumentado não a cada dia, mas a cada segundo, tá? Agora aqui cabe um ponto importante a se comentar. Quando nós falamos sobre informações disponíveis na internet, sobre esse aumento do volume de informações, nós estamos falando de todos os tipos de informação. Informações verdadeiras, informações falsas, informações boas, informações ruins, informações, enfim, que edificam, informações que destroem, etc. Então, é necessário que, obviamente, aqueles que acessam as informações através da rede, que eles filtrem essas informações, tá? Para que se utilizem somente de boas informações, principalmente nós cristãos. Mas nós vamos falar sobre isso com um pouco mais de detalhes aí um pouco mais adiante. Nós temos também o aumento da chamada acessibilidade, tá? Como nós já comentamos, existem dispositivos aí cada vez mais acessíveis, dispositivos baratos, pacotes de dados cada vez mais baratos também, sem falar na disponibilidade de conexões gratuitas que nós temos aí em diversos pontos do país, algumas praças públicas, algumas escolas, etc. Enfim, até muitos comércios hoje têm disponibilizado conectividade aí através de Wi-Fi para os clientes que estão nos seus pontos de venda, etc. Enfim, então a acessibilidade é algo que também tem crescido na mesma proporção aí do avanço tecnológico da internet. Nós temos também um aumento considerável aí dos usuários dessas tecnologias, né? Aqui nós nem precisamos comentar muito, né? Todos sabem aí que a cada dia mais usuários se conectam à rede mundial e, como nós já comentamos, em idade cada vez mais precoces, tá? Depois eu vou apresentar para os irmãos algumas estatísticas onde os irmãos vão poder constatar isso de forma bastante direta. Nós vemos também aí um aumento na exposição das pessoas, tá? As pessoas elas estão cada vez mais expostas na internet, uma vez que muitas informações, inclusive informações pessoais, elas são compartilhadas através dessas redes, através dessas tecnologias. Enfim, e outros mais aí que a gente poderia estar mencionando. Agora, olhando sob outra ótica, nós vemos que essa evolução tecnológica, da tecnologia de informação e comunicação, ela trouxe o aumento de uma série de coisas, mas ela também trouxe a diminuição de uma série de outras coisas. Primeiramente, ela trouxe a redução ou a diminuição de custos, tá? Tanto no que se refere aos dispositivos eletrônicos para acessar, os tablets, smartphones, computadores e etc., tanto a esses dispositivos quanto aos pacotes de dados, por exemplo, aos links de comunicação para que se possa navegar na internet. Tudo isso tem sido mais acessível aos usuários. Nós temos aí de uma maneira bastante clara a diminuição, a redução aí das fronteiras e das distâncias entre as pessoas. A tecnologia, irmãos, presente nessa chamada era digital, ela permite que as pessoas que estejam aí localizadas nos pontos mais distantes do globo, que elas possam se conectar, que elas possam aí interagir entre si em qualquer momento. E uma coisa interessante, de forma instantânea. Tá? De forma essa interação ela é dinâmica e ela é instantânea. Nós vemos também uma diminuição ou uma redução no tamanho dos dispositivos. Os irmãos sabem que esses dispositivos eles têm diminuído aí cada vez mais. Se a gente comparar, por exemplo, alguns modelos de computadores de alguns anos atrás,
com os atuais, ou com os tablets, nós vamos ver isso de forma bastante clara. E não só nos computadores, né, em relação a tablets ou a notebooks atuais, mas se nós compararmos também os celulares. Os celulares são aí um ótimo exemplo nesse contexto, tá? Os irmãos sabem, os mais antigos aí, que quando a telefonia celular ela passou a estar disponível no Brasil, por exemplo, eram poucos os modelos de aparelhos celulares disponíveis, e esses aparelhos eles tinham uma característica interessante, eles eram extremamente grandes. Agora nós temos aparelhos bem pequenos e com muito mais recursos do que os antecessores. Enfim, vemos aí a redução do tamanho desses dispositivos. Um outro ponto, irmãos, aqui bastante interessante é a diminuição do conhecimento necessário. Como nós já comentamos, irmãos, a tecnologia e as aplicações atualmente utilizadas, elas são cada vez mais intuitivas, tá? Permitindo aí o uso desses dispositivos, dessas aplicações por parte de idosos, por parte de crianças, enfim, tudo é muito simples, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito intuitivo. Nós temos também aí, com o advento aí da tecnologia, nós percebemos que houve uma diminuição também da privacidade. Aqui, irmãos, nós temos aí uma relação com a questão do aumento da exposição que nós já comentamos, mas não somente isso. Os acessos à internet, em sua grande maioria, eles têm algum tipo de monitoramento, onde perfis de consumo, por exemplo, eles são identificados e empresas ficam, em alguns momentos, enviando propagandas, né, o tempo todo com base nesse perfil de consumo. Enfim, então a privacidade é algo que diminuiu bastante também. Outra diminuição que nós vemos é a chamada sensação de risco. Irmãos, isto é muito importante e também muito grave. Muitas pessoas elas acham que pelo fato de estarem atrás de um aparelho eletrônico, que aquilo que elas estão fazendo não representa nenhum tipo de risco. Tá? Muitas pessoas elas fazem, por exemplo, na internet, coisas que elas não fariam de forma presencial, principalmente no que se refere à exposição desnecessária, discussões, contendas, enfim. Nós vamos detalhar um pouco mais esse tema num outro tópico nesta lição ainda hoje. Enfim, e outros mais, tá? Então nós vemos aí que o avanço tecnológico ele trouxe aumento aí de algumas situações e diminuição de outras. Bom, agora, irmãos, nós vamos ver aí algumas estatísticas para os irmãos terem uma ideia aí em relação a números, né, quando a gente fala de conectividade, de conexão à internet e a seus diversos aplicativos, tá? Do lado esquerdo, aqui, irmãos, desse lado, nós temos um quadro de estatística mundial, e do lado direito nós temos essa mesma estatística, só que restrita ao Brasil. Ó, tem a bandeirinha do Brasil aqui em cima, e ambas são de janeiro de 2015. Tá? Então, se a gente for olhar aqui estatística mundial, nós estamos falando aqui nesta época, né, de janeiro de 2015, uma população aí de 7 bilhões 210 milhões de pessoas, sendo que deste número, pouco menos aí de 50%, 3 bilhões de pessoas são usuários ativos da internet, 2 bilhões e 78 milhões são aí contas ativas em redes sociais, 3 bilhões e 649 milhões de usuários móveis, ou seja, portadores, né, de celulares, 1 bilhão 685 milhões de contas em redes sociais ativas através de celulares. E aqui nós temos os mesmos parâmetros, só que falando agora de Brasil, tá? 204 milhões na época, né? População total, 110 milhões de usuários ativos na internet, 96 milhões de contas de redes sociais ativas, conexões através de dispositivos móveis, 276 milhões, 78 milhões de contas de redes sociais ativas também através de dispositivos
móveis. E aqui nós temos uma outra estatística, também de janeiro de 2015, também referente ao Brasil, só que agora referente não mais à quantidade de usuários, mas sim ao tempo médio gasto aí diariamente, tá, com essas conexões. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Ó. Aqui nós temos a média diária de uso de internet via PC, computador, ou via tablet. O uso médio aí, diário de 5 horas e 26 minutos. Aqui nós temos a média diária de uso de internet, só que agora não mais via tablet ou via computador pessoal, mas sim via smartphone. Nós temos aqui uma média de 3 horas e 47 minutos. Nós temos aqui a média diária de uso de redes sociais através de qualquer dispositivo, 3 horas e 47 minutos. Aí aqui nesse último quadro nós temos a média diária de tempo, né, de visualização da TV, usuários de internet que assistem TV, 2 horas e 49 minutos. Tá? Tudo isso média diária. E aqui nós temos um quadro comparativo do tempo médio gasto em cada visita, tá? Em cada conexão aí que é feita. Reparem, irmãos, que o Brasil ele está aparecendo em primeiro nessa tabela, com um pouco mais de 21 minutos por visita, tá aqui, ó, 21,2 minutos o Brasil. E temos uma informação interessante aqui embaixo, olha, dizendo que o tempo gasto ele é 60% maior do que a média mundial. Então, ou seja, o Brasil, ele em termos de perfil de uso, de quantidade de minutos por visita, de tempo de conexão, o Brasil ele está bastante bem colocado em termos de posicionamento. E aqui temos uma outra informação interessante, ainda falando sobre estatísticas, né? Nós temos aqui uma estatística de quantidade mensal de usuários conectados, vamos dizer assim, nas principais redes sociais. Tá? Esses números estão atualizados, se os irmãos olharem aqui em cima, ó, do dia 27 de abril de 2016, final de abril. Tá? Então nós temos aqui, ó, Facebook, 1 bilhão 650 milhões de pessoas conectadas aí por mês. 1 bilhão conectadas no WhatsApp, 900 milhões no Messenger, que é o sistema de mensagens do próprio Facebook, 400 milhões de pessoas também a cada mês no Instagram. Enfim, irmãos, nós vemos aí que são números bastante expressivos e tendem a aumentar cada vez mais. Se nós fôssemos analisar gráficos evolutivos aí ano a ano, a gente ia perceber que esses gráficos estariam numa curva ascendente. Então a ideia é aumentar cada vez mais essa utilização. Agora, quando nós falamos sobre a chamada era digital, mais especificamente, irmãos, falando sobre as tecnologias de redes sociais, nós temos um grande paradoxo, tá? A internet, através das redes sociais, ela permitiu que as pessoas distantes geograficamente pudessem estar mais próximas umas das outras, porque não existem fronteiras e nem distância para essas redes. Pessoas que não se viam ou que não se falavam há anos, ou pessoas, por exemplo, que moram em países diferentes, elas podem se comunicar de forma simples e de forma muito rápida e praticamente de forma instantânea. Tá? Inclusive, se os irmãos forem pesquisar, os irmãos vão perceber, vão descobrir que existem até redes especializadas em relacionamento à distância. Tá? Mas enfim, uma das características aí que o advento aí da internet, principalmente das redes sociais, trouxe é a aproximação das pessoas que estão distantes, que estão longe geograficamente. Agora, apesar de unir os que estão distantes, por outro lado, essas tecnologias elas acabaram por afastar as pessoas que estão próximas. Tá? Aqui do lado direito nós temos um desenho
um desenho aqui que nós pegamos na internet, que ilustra bem isso. Tá? Quantas famílias, irmãos, dentro de sua própria casa que passam horas conectadas, pessoas passando horas aí conectadas na rede e não conseguem ficar aí poucos minutos juntos, onde o diálogo acaba estando em falta, sem falar aí na presença de muitos pais em relação a seus filhos, etc. Enfim, isso tem trazido aí muitos males para a família. Mais adiante nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre os males da internet aí no contexto familiar também, tá? E nesse mesmo contexto, um outro ponto aí muito preocupante está no fato do chamado vício das redes sociais. Existem pessoas, irmãos, que são viciadas, que não conseguem ficar desconectadas. Muitas passam aí várias horas do dia e até madrugada adentro conectadas nessas redes sociais. Existem casos de pessoas, por exemplo, que ficam sem comer durante praticamente o dia todo para poder estar conectada e estar vendo e postando aí uma série de informações. Se os irmãos pesquisarem no YouTube, tem até alguns vídeos de matérias interessantes aí sobre esse tema. Tá? Tem pessoas aí que usam redes sociais para registrar exatamente tudo o que estão fazendo, onde estão, o que estão fazendo, o que vão fazer, enfim. Segundo alguns especialistas, esse tipo de vício ele é tão prejudicial ao cérebro quanto qualquer outro tipo de vício, de drogas, de entorpecentes, de álcool, enfim, é tão prejudicial quanto. E, analisando tudo que nós comentamos até agora, nós percebemos claramente que quando se trata de internet, quando se trata de rede mundial, de tecnologia, de conexão, existe uma grande quantidade de pessoas, um número muito expressivo que aumenta a cada dia. E não somente uma grande quantidade de pessoas, mas nós vemos também que elas passam muitas horas conectadas. Então, se nós somarmos esses dois fatores, nós concluiremos que a internet, através de seus diversos meios e recursos, é um grande campo missionário para a pregação do Evangelho. Olha aqui, uma Bíblia aqui no centro da rede de computadores. Então nós vemos aí que é um campo bastante vasto a ser explorado aí para a pregação do Evangelho. Bom, essa foi aí a nossa introdução. Agora nós vamos aí adentrar especificamente no conteúdo, passando para o próximo tópico, onde nós falaremos sobre a evangelização digital. Bem, nós temos aqui novamente a conhecida passagem do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, que nós já comentamos sobre este versículo bíblico em outras videoaulas desse trimestre. Tá? Mas diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então os irmãos sabem que nós temos aqui a ordenança de Jesus Cristo para pregarmos o Evangelho. E nesse contexto, nós devemos responder aí algumas perguntas. Tá? A primeira pergunta: onde nós devemos pregar o Evangelho? Irmãos, a resposta é simples e direta. O versículo diz para irmos por todo o mundo. Ou seja, irmãos, o Evangelho ele deve ser pregado em todos os lugares. Tá? Outra pergunta é: quando nós devemos pregar o Evangelho? Quando nós devemos pregar esse Evangelho? Irmãos, nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo, ou seja, em todos os momentos em que tivermos a oportunidade para isso. Uma outra questão que podemos fazer: a quem devemos pregar o Evangelho? O versículo diz a toda criatura, ou seja, nós devemos pregar para todas as pessoas indistintamente, sem excluir ninguém, independente da condição que a pessoa esteja, independente de quão pecadora ela seja ou não. E uma última pergunta: de que maneira nós devemos pregar o Evangelho? A resposta, irmãos, é que nós devemos pregar através de todos os meios que estiverem disponíveis, em cada uma das épocas, através de todos os meios, com todos os recursos
que nós tivermos aí à nossa disposição. Isso significa, irmãos, que nós devemos utilizar também todas as tecnologias que estiverem à nossa disposição para a pregação do Evangelho. Obviamente, inclui-se aí a internet através dos seus diversos meios inerentes, como nós veremos aí um pouco mais adiante, tá? Então, o uso da tecnologia, ou a tecnologia com todos os seus apetrechos, fazem parte dos meios que nós precisamos para poder pregar o Evangelho. Muitas pessoas, vale a pena comentar, elas não veem a internet como um meio para se propagar a palavra de Deus, como um meio para se propagar o Evangelho. E isso é um erro, irmãos. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso de Paulo, os irmãos sabem que ele usava muito bem os recursos que ele tinha disponível na sua época, tá? Todos sabem que Paulo ele praticava a evangelização pessoal, ou seja, ele falava de Cristo a uma única pessoa, e que ele também fazia evangelização coletiva, ou seja, ele falava de Cristo para muitas pessoas. E com relação aos recursos, como nós já comentamos, Paulo ele usava o que tinha à sua disposição. Todos os irmãos sabem que ele usava muito, por exemplo, o recurso das cartas. Tá? Ele usava muito o recurso das cartas, como está aqui no desenho, para se comunicar com irmãos e para se comunicar com igrejas também. Então ele usava esse recurso, que era um recurso que existia na época. Paulo ele usava também de correspondentes para entregar suas cartas, enfim. E Paulo usava também os meios de transporte disponíveis naquela época para se deslocar e para levar o evangelho a pontos distantes. Enfim, nessa figura aí do lado direito nós temos o exemplo de um navio. Enfim, irmãos, Paulo ele usava todos os meios disponíveis na sua época. E da mesma forma, nós devemos usar todos os meios disponíveis para levar a palavra de Deus a todas as criaturas, incluindo, obviamente, as tecnologias disponíveis e os diversos meios disponíveis aí através da internet. Nós temos aqui alguns exemplos, mas não se limitando a eles. A gente sabe que a tecnologia ela é muito dinâmica, ela evolui muito rápido. Então nós temos exemplo aí dos websites, temos exemplo dos blogs aí que permitem uma interação bastante interessante, o uso de e-mails, apesar de estar caindo um pouco em desuso, mas também uma ferramenta que costuma ajudar muito, sistemas que a gente chama de instant messengers, como o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, o Snapchat, enfim. O uso de redes sociais, e aí de uma maneira geral, né? Twitter, Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn, enfim, e outros mais. E também áreas ou sistemas de internet de broadcasting, de vídeo e de áudio também, da TV pela internet, locais que você consegue armazenar os chamados podcasts, enfim, etc. Então existem muitos meios disponíveis através da tecnologia que não somente podem, mas como devem ser utilizados, aí devem ser vistos como ferramentas, como recursos importantes para propagação do Evangelho, para pregação das Sagradas Escrituras. Bom, após nós falarmos aí um pouco sobre a evangelização digital, nós vamos ver agora, nós vamos entrar aí no próximo tópico, onde nós vamos falar como deve ser a postura do cristão diante da internet. Bom, irmãos, quando se fala de internet, né, quando se trata aí da rede mundial de computadores, como nós já comentamos, nós podemos encontrar praticamente de tudo nela. Tá? Nós podemos encontrar aí informações muito boas, informações edificantes, que são úteis e que são proveitosas, né, com conteúdo aí diversificado e muito bom. Nela vemos aí empresas e pessoas com bons propósitos. Porém, nós temos também muita informação e muito conteúdo ruim, muita informação duvidosa, e nós também temos aí muitos perigos na internet. Existe um lado obscuro aí da internet. Então, baseado nisso, cabe aqui uma pergunta.
A internet em si e, obviamente, os seus apetrechos todos aí, redes sociais, websites, blogs e outras coisas mais. A internet, ela é boa ou ela é ruim? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. E nós vamos responder essa pergunta um pouco mais à frente. Falando mais especificamente sobre os perigos da internet, nós podemos aí mencionar alguns deles, tá? E nós vamos agrupar esses perigos aí considerando 3 tipos de riscos, tá? Riscos pessoais, riscos empresariais e riscos para a família. Então, primeiramente, nós temos aí os riscos pessoais, tá? Então, primeiramente, vamos falar dos riscos às pessoas. Alguns perigos que a gente tem na internet. Primeiro, nós temos aí os falsos ensinos, tá? Irmãos, falando mais especificamente sobre a Bíblia, na internet existem muitos ensinos bons e muitos ensinos edificantes, porém, da mesma maneira que os falsos ensinadores eles agem em muitas igrejas dentro delas, eles também agem através da internet. Então tem que se tomar muito cuidado, porque existem muitos falsos ensinos na internet. Um outro perigo, roubo. Aqui roubo, irmãos, tanto de informações pessoais quanto de dinheiro também, tá? Quantos golpes existem aí para roubar senhas de banco, para interceptar aí transações comerciais pela internet, enfim, esses ataques de phishing, de keylogger que a gente chama e outros mais, né? Então o roubo é um dos perigos aí da internet. Nós temos também o engano, tá? Muitas pessoas são enganadas nas redes aí com produtos falsos, com informações falsas, enfim, até perfis falsos, né, de sites aí de relacionamento, ou seja, a mentira ela está espalhada também pela internet. E todos sabem que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, onde tem a mentira, ali está o pai dela. Então, se tem mentira na internet, ele também está presente aí na internet. Um outro perigo também, o chamado bullying, que no caso da internet ele é chamado aí de cyberbullying, tá? Que envolve todo tipo aí de assédio moral, de intimidação, de se hostilizar às pessoas que estão conectadas, enfim. O chamado Second Life, né? Existem, irmãos, muitos aplicativos e até jogos de realidade virtual onde muitas pessoas elas passam várias horas como personagens fictícios, né, que eles chamam aí de avatar, para tentar vencer frustrações, problemas diários, enfim, querendo preencher muitas das vezes um espaço vazio dentro de si que somente Deus é capaz de preencher. Então tem pessoas aí que têm uma segunda vida, tem uma vida real e uma vida virtual também. Um outro perigo, nós já falamos um pouco sobre isso, é a exposição, né? Os irmãos sabem que muitas pessoas têm suas vidas expostas na internet, isso representa aí um grande risco, muitas pessoas não estão vigiando nesse sentido, tá? Enfim, esses são aí alguns poucos, existem muitos mais, né? Riscos, vamos dizer assim, pessoais, tá? Obviamente, como eu comentei, existem muitos outros. Agora falando sobre riscos para as empresas, tá? Riscos aí empresariais, perigos empresariais. Nós temos inicialmente roubo de dinheiro. Quantas organizações, irmãos, inclusive alguns bancos são invadidos aí pela internet e perdem muito dinheiro com isso. Tem muitos casos divulgados aí na própria internet. Tem roubo de dados também. Os dados, os irmãos sabem, tanto os dados, as informações de uma empresa, elas têm muito valor, né? Tem ali bases de clientes, bases de preços, informações de novos projetos, protótipos, enfim. E essas informações, esses dados, eles são alvo de ladrões que se especializam nesse tipo de roubo. Para quê? Para vender essas informações posteriormente para outras pessoas, para outras empresas, para concorrência, etc. Um outro risco também para as empresas é a chamada pirataria. Tá? Aqui nós temos algo que é sabido por todos, que a internet sempre foi um meio de propagação da pirataria. A propriedade intelectual ela não é respeitada e isso traz aí vários danos e vários prejuízos para os detentores dos produtos originais, para as empresas. Um outro perigo também, destruição. Parece um termo forte, né? Mas a internet ela é usada como meio de ataque também
para derrubar serviços de empresas, deixando elas inoperantes aí durante muitos momentos do dia. Um outro risco, um outro perigo também está relacionado aí à baixa produtividade, queda de produtividade. Por que isso, irmãos? Porque muitos funcionários eles usam parte do seu tempo de trabalho para ficar navegando na internet, o que reduz aí sua produtividade e, consequentemente, prejudica aí o faturamento da empresa. Enfim, são aí alguns riscos também das redes aí no que diz respeito às empresas. Também existem muitos mais, a gente só está exemplificando aqui alguns. Agora, por último, vamos ver aí alguns perigos, mas agora no âmbito familiar, tá? Em relação à família. Primeiro deles, a ausência familiar. Irmãos, como nós já comentamos, muitas pessoas elas passam muitas horas por dia na internet, conectadas em redes sociais ou jogos online, por exemplo. Isso faz com que a convivência familiar ela seja abalada, onde as pessoas elas passam a ficar ausentes. Tá? Elas estão em casa fisicamente, mas é como se elas não estivessem. Ou seja, são cônjuges que praticamente não se falam, são pais que não acompanham a vida de seus filhos, são filhos que não conversam com os pais, enfim, etc. Temos aqui um outro ponto também de perigo, de risco, é a exposição familiar. Tá? Muitas pessoas que se utilizam de redes sociais sem muita cautela, elas acabam expondo sua família a uma série de riscos, tá? Principalmente crianças, né, cujos pais aí não acompanham seus acessos e não filtram as informações que eles veem. Então isso é um perigo, é um risco muito grande. Um outro ponto aqui, irmãos, pornografia. Irmãos, não é segredo para ninguém que boa parte das informações da internet são relacionadas à pornografia, à pedofilia e etc. E muitos membros de família costumam acessar sites pornográficos e chegam até a ficar viciados nesse tipo de acesso. Um outro perigo também, irmãos, no que diz respeito à família, adultério, tá? Como a gente já comentou, as redes sociais, principalmente, elas acabaram por romper aí as barreiras de distância e de conexão entre pessoas. Então, o adultério ele passou a ser um risco muito grande também. Muitas pessoas aí conhecem outras pessoas através da internet e passam a desenvolver uma certa intimidade até caírem em adultério. E também, como os irmãos sabem, existem inclusive sites específicos de relacionamento e também sites específicos para relacionamento extraconjugal de pessoas casadas. Olha que coisa absurda, algo assim completamente demoníaco. Um outro perigo também, irmãos, divórcio. Existem estatísticas aí que apontam a internet, principalmente redes sociais como o Facebook, por exemplo, como um dos principais motivos de divórcio. Tá? Isso devido a uma série de fatores, como por exemplo a ausência de diálogo entre os cônjuges, flerte com outras pessoas, traição e etc. E nós temos também destruição dos lares. Na verdade aqui nós temos praticamente uma consequência de todos os outros riscos que já foram mencionados. Tá? O inimigo ele sempre pelejou para destruir as famílias, os irmãos sabem disso. E com certeza ele sabe como usar a tecnologia a seu favor nesse sentido também. Enfim, irmãos, esses são alguns dos riscos inerentes à internet. Tá? Existem muitos outros, mas a gente resumiu aqui, colocou alguns somente para a reflexão dos irmãos. Quando se fala aí, por exemplo, da chamada Deep Web, né, tem-se acessos aí a páginas que inclusive não são nem indexadas pelo Google, tá? Com todo tipo de conteúdo que se possa imaginar, sadomasoquismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, mortes, pedofilia, satanismo, bruxaria, enfim, e outras muito mais. Então, a internet ela é muito boa por um lado, mas ela também traz consigo uma série de riscos, uma série de perigos, tá? Agora, se nós formos analisar bem, boa parte desses perigos eles existem tanto na vida real quanto no mundo virtual. Roubo. Roubo, existe o roubo virtual, mas existe também o roubo físico, onde pessoas são assaltadas. Prostituição existe na internet, mas existe também na vida real. Divórcio, a mesma coisa, destruição, enfim. Tem tanto, a maioria deles tem tanto na vida real quanto na internet. Então cabe aqui uma pergunta. Se esses perigos eles também existem na vida real, qual então é a diferença em relação ao mundo virtual? Ou
o que torna o mundo virtual, vamos dizer assim, mais perigoso do que o mundo real? Essa é uma pergunta, né? Irmãos, o maior perigo está no fato de se existir a sensação por parte das pessoas de que, por estarem atrás de um dispositivo de acesso, que ninguém está vendo, né? O que acaba aí estimulando o pecado e estimulando a visualização de coisas que não agradam a Deus. As pessoas, elas acabam ficando mais ousadas e fazendo coisas que muitas delas não fariam no mundo real. Por quê? Por causa dessa sensação, como está na tela dos irmãos, sensação de imunidade. Elas acham, que eu coloquei entre aspas, elas acham que ninguém está vendo. Agora, será que realmente as pessoas estão protegidas? Será que elas estão aptas a pecar e ninguém vê? Será que isso é verdade? Irmãos, vejam o que a Bíblia nos diz no livro escrito aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, a pessoa, ela pode enganar ou esconder pecados de um filho, de um pai, de um cônjuge, de um patrão, esconder de um pastor, enfim, mas nunca estará longe dos olhos de Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que Deus, ele vê todas as coisas, que nada está oculto aos seus olhos. Então, essa sensação de imunidade, essa sensação de que não está sendo visto, é uma falsa sensação, porque Deus, ele observa todas as coisas, como o versículo que foi lido, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos, né, de Deus. Então, com isso, nós concluímos que o pecado virtual, ele é uma realidade, ele existe sim, e com certeza ele traz as mesmas consequências que qualquer pecado cometido, tá? Como está na tela dos irmãos, o pecado virtual existe e tem os mesmos efeitos de qualquer pecado. Então, irmãos, deve-se vigiar o tempo todo com relação ao que se faz, com relação ao que se diz, com relação ao que se acessa, com relação ao que se vê, com relação ao que se ouve, enfim, etc. No que diz respeito aí à internet. Nós não podemos ficar flertando com o perigo, tá? Nós não podemos fazer isto. E como nos diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, Salmos 101, verso 3... não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Enfim, irmãos, nós temos que guardar os nossos olhos de ver o que é mal. Tá? Os irmãos sabem aí, por exemplo, o que aconteceu com Davi, por estar ocioso e ter visto aquela mulher, né, Betseba, se banhando. Ele não desviou seu olhar, o que acabou levando ele ao adultério, depois ao assassinato, e também levou a sofrer uma série de consequências devido a este ato. Tá? Então, enfim, o pecado, ele não é somente no mundo real, mas no mundo virtual ele também existe. Ele continua sendo pecado e Deus, ele observa ele também. Agora, respondendo àquela pergunta que nós fizemos alguns instantes atrás, a internet é boa ou ruim? A tecnologia é boa ou ruim? Na verdade, irmãos, ela é neutra, tá? Ou seja, ela pode ser boa ou ruim. Tudo vai depender da forma como ela é utilizada. Por isso, nós não podemos dizer, por exemplo, que ela é do inimigo. Ela pode ser usada tanto pelo inimigo quanto pelos cristãos. Nessas figuras aqui embaixo, por exemplo, nós temos aí uma faca, nós temos o exemplo de uma faca. Ela pode ser usada, olha só aqui do lado esquerdo, ela pode ser usada tanto para cortar legumes, ou como aqui do lado direito, ela pode ser tanto para cortar legumes como para matar alguém. Agora a pergunta é, a faca ela é ruim pelo fato de ser usada para matar, ou ela é boa pelo fato de cortar legumes? Irmãos, nenhum nem outro. Tudo vai depender do uso que se faz dela, conforme o quê? Conforme o propósito de quem a utiliza. Tá? Então, é a mesma coisa em relação à internet, em relação a redes sociais, em relação a tecnologias de acesso, em relação a redes de computadores, enfim. Pode ser bom ou pode ser ruim, vai variar de acordo com o propósito de quem está utilizando. Uma coisa é fato,
ela é utilizada tanto para o bem quanto para o mal. E o inimigo de nossas almas sabe muito bem como utilizá-la em favor dos seus propósitos ruins. Então nós, como cristãos, devemos também saber como utilizá-la em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho. Então tudo vai depender do propósito, tá? E quando se fala em propósito, né, no que se refere à internet, o cristão ele deve ter esses propósitos muito bem definidos, tá? Quando ele acessa a internet, o seu propósito tem que ser de instrução e de edificação, como está na tela dos irmãos aí, de autoinstrução, de autoedificação, seja estudando aí algum tema, lendo algo sobre a Bíblia, vendo notícias sobre a atualidade, pesquisando sobre assuntos diversos, enfim, etc. Agora, quando ele acessa para disponibilizar conteúdos, esses conteúdos eles têm que ser para evangelização e também para edificação de outras pessoas. E deve-se lembrar sempre, irmãos, que o alvo de um cristão que publica conteúdo na internet deve ser alcançar os chamados aí pecadores digitais. Então esse tem que ser o alvo, tá? É esse alvo que tem que ser perseguido o tempo todo. E nesse contexto, vamos ver que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está na tela dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, todas as vezes em que se estiver conectado à internet, seja aí para pesquisar ou para postar alguma coisa, deve-se ter um pensamento cristão. Nós devemos ser fonte de bênção e não de maldição. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o que nós vemos muito, infelizmente, é a falta de vigilância por parte de muitos cristãos que acessam a internet. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos, né? São pessoas, por exemplo, que se envolvem em brigas e contendas, que gostam de discutir, que gostam de agredir as pessoas através de palavras, enfim. São pessoas aí que por falta de vigilância elas acabam dando mau testemunho, não somente devido às contendas e brigas que nós já comentamos, mas muitas vezes por aquilo que elas postam, no que se refere aí a fotos pessoais, informações diversas, enfim. A falta de vigilância no compartilhamento de informações também gera mau testemunho, tá? É importante os irmãos saberem disso. Alguns gostam aí, um outro ponto também, de disponibilizar conteúdos, mas somente para aparecer, somente para estar em evidência. Tá? Nós nunca podemos nos esquecer que nós devemos diminuir e que Deus deve aparecer e não nós. Tá? Então nós não podemos esquecer disso. Às vezes a gente menciona tanto, mas na prática alguns acabam se esquecendo disso. Ok? Um outro ponto aqui, irmãos, uma outra coisa que muitos crentes, por incrível que pareça, gostam de fazer: sensualizar na internet. Irmãos, isso é algo terrível, tá? São pessoas aí que gostam de postar fotos com roupas sensualmente aí sugestivas, roupas justas, em posições que acabam levando outras pessoas a pecar em pensamento, enfim, são mais um erro aí em relação ao posicionamento do cristão no que se refere à internet, né? A falta de vigilância no uso da internet. Muitos aí são motivo de escândalo, né, devido ao seu comportamento não só real, mas também virtual. Um outro grande problema, irmãos, cristãos que usam as redes sociais, por exemplo, apenas para ficar debatendo teologia e discutindo linhas de pensamento que são discordantes. Irmãos, fazer isso não traz almas para Jesus, nós não podemos esquecer disso. O nosso principal alvo é trazer os pecadores digitais aos caminhos do Senhor. Nós devemos evangelizar e não ficar discutindo teologia. Não estou dizendo que é pecado, irmãos, entrar num debate de uma coisa ou de outra, mas tem gente que usa aquilo que Deus lhe deu para ficar somente debatendo.
e não cumpre a chamada grande comissão, não ganha ninguém para Jesus. Discutir teologia e linha de pensamento não traz ninguém para Jesus. Tá? Então nós temos que ter esse pensamento também. Enfim, um outro ponto também que tem que ser observado, né? Muitos cristãos não vigiam em relação a isso, né? Eles acabam espantando outras pessoas porque usam as redes sociais para criticar outras religiões. Irmãos, isso não deve ser feito. Isso ofende as pessoas e não ajuda em nada na evangelização. Tá? Numa das lições desse trimestre, quando nós falamos sobre a evangelização dos grupos religiosos, nós falamos um pouco sobre essa questão aí de não se criticar outras religiões. Enfim, tem também a questão da exposição desnecessária, nós já falamos sobre exposição e outras mais. Ou seja, irmãos, quando a Bíblia ela nos exorta acerca da vigilância, tá? A Bíblia fala sobre vigiar e orar. Esta vigilância ela tem que acontecer, ela tem que ocorrer também em relação ao uso da internet. Tá? Também em relação a este mundo virtual, ela deve acontecer o tempo todo. Senão, apesar de ser cristão, a pessoa vai cometer esse monte de coisas que está na tela dos irmãos aí que nós acabamos de comentar. Então o cristão ele tem que observar muito bem o seu comportamento e principalmente seu posicionamento em relação ao uso da internet. Nós somos observados o tempo todo e nós temos que ter uma vigilância muito grande nesse aspecto. Bom, vamos agora, irmãos, ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre algumas vantagens, né, algumas das vantagens da evangelização digital. Bom, dentre aí as várias vantagens, né, são muitas vantagens, nós vamos mencionar algumas, né, dentre elas a gente tem, por exemplo, bons meios com baixo ou nenhum custo. Irmãos, nós temos aí à nossa disposição meios de comunicação eficientes e ferramentas ótimas, tá? E em sua grande maioria gratuitas, ou então as que têm custo, normalmente esse custo ele é extremamente baixo, então essa é uma vantagem, tem boas ferramentas, boas aplicações, boas tecnologias e bastante acessíveis. Outra vantagem da evangelização digital, ela permite tanto a evangelização coletiva, através, por exemplo, aí de YouTube, de blogs, grupos de mensagens, enfim, quanto também permite a evangelização pessoal, através de mensagens pessoais de áudio, streaming de vídeo, mensagens escritas através de aplicativos de mensagem instantâneas, enfim. Uma outra vantagem, como nós já comentamos, para a tecnologia não existem distâncias, não existem fronteiras, o que permite, irmãos, levar a palavra para pessoas nos locais mais distantes, onde, inclusive, em muitos casos, dificilmente se poderia estar presente para pregar a palavra. Pode ter uma pessoa que está em outro país, ela está sendo evangelizada pela internet e ela está num local que dificilmente você estaria disponível, estaria presente para evangelizá-la presencialmente. Uma outra vantagem, acesso fácil e instantâneo em qualquer lugar. Irmãos, o acesso ele é fácil, o acesso ele pode ser feito em qualquer lugar. Nós podemos evangelizar pelas redes, dentro do ônibus, dentro de casa, na hora do almoço, no trabalho, na escola, enfim, à noite, ou seja, em qualquer momento. E o acesso à mensagem que é postada, o acesso à informação, ele é praticamente instantâneo. Uma outra característica que também é uma vantagem, irmãos, a flexibilidade, principalmente no que se refere aos horários, tá? Uma grande vantagem. Muitas pessoas podem estar conectadas, por exemplo, de madrugada e recebendo uma palavra que foi postada durante o dia ou até naquele momento mesmo, né? Dificilmente se teria acesso a um evangelismo pessoal de madrugada. Tá? Aliás, irmãos, com a correria do dia a dia, muitas pessoas elas acabam sendo difíceis de se evangelizar pessoalmente por estarem sempre ocupadas. Agora, com a tecnologia, essa barreira não existe. Ela é flexível, ela gera facilidades, aí, principalmente no que diz respeito a horários. Uma outra vantagem, irmãos, através aí dos meios digitais,
milhares e milhares de pessoas podem ser impactadas por uma palavra transmitida, tá? Um vídeo no YouTube, por exemplo, ele pode ser visto por muitas pessoas, né? Muitas pessoas podem ser atingidas aí simultaneamente. Uma outra vantagem, irmãos, está na possibilidade de compartilhamento das informações. Uma postagem evangelística que alguém lê, ou que alguém assiste, ou que alguém ouve, enfim, e que é tocado por essa mensagem, pode fazer com que essa pessoa, mesmo que ela não seja cristã, ela compartilhe com outras pessoas. Isso gera, irmãos, uma grande propagação da palavra através da rede. Tem muita pessoa que não é cristã, mas ela é evangelizada pela internet, ela gosta daquela mensagem, ela se sente tocada e ela mesma acaba compartilhando, acaba sendo um agente propagador daquela palavra, tá? Enfim, e outras mais, ou seja, existe aí uma série de vantagens de se evangelizar através dos meios digitais, através da internet, através dos meios digitais. Aí, a gente está falando de vantagens da evangelização digital. Bom, irmãos, nós vamos agora aí ao próximo tópico, onde nós vamos ver algumas dicas para serem consideradas aí quando da evangelização digital. Ou, em outras palavras, alguns pontos que devem ser observados quando se vai utilizar os meios digitais, aí, as redes, para se transmitir a palavra, para se evangelizar. Então vamos lá, irmãos. Primeiramente, usar de forma sábia. Irmãos, deve-se ter sabedoria, tá? Não somente para evangelizar pelas redes, mas também para o uso dessas redes para outros fins também, para fins de pesquisa, de estudo, enfim, de atualização e etc. Deve-se lembrar sempre, né, que o bom testemunho ele é fundamental. Um outro ponto a ser observado, ter propósito bem definido e objetivos claros. Irmãos, deve-se sempre lembrar que o principal objetivo é ganhar almas dos pecadores digitais, ganhar essas almas para Cristo, tá? E quando se estabelece uma estratégia, por exemplo, aí de utilização de redes sociais, o uso deve se limitar a esses objetivos que foram estabelecidos. Por exemplo, se for criado um grupo para divulgação de estudos bíblicos, tem que se tomar o cuidado para que esse grupo não seja utilizado para outros fins. Ou seja, estabelece um propósito e segue-se esse propósito. Outro ponto, outra dica, limitar o conteúdo aos objetivos definidos. Irmãos, na verdade aqui é praticamente um complemento do item anterior. Um exemplo simples nesse sentido. Eu, por exemplo, tenho, pela misericórdia de Deus, um canal no YouTube cujo objetivo é a postagem de materiais referentes às lições da Escola Bíblica Dominical de adultos. E eu tenho que limitar o conteúdo deste canal para este objetivo, ou seja, eu não devo misturar as coisas, senão o objetivo principal ele acaba se perdendo, tá? Um outro ponto a ser observado aí, uma outra dica, promover a interatividade. Irmãos, a interatividade é algo que atrai as pessoas. O uso das redes sociais, e nós vimos isso nas estatísticas, que nós vimos aí no começo da videoaula, o uso dessas redes ele é intenso justamente por permitir esse tipo de interatividade. Ou seja, deve-se estimular as pessoas a interagir com o conteúdo que é publicado, compartilhando, comentando, fazendo perguntas, curtindo, discordando em alguns momentos, enfim, a promoção dessa interatividade costuma ajudar muito também. Uma outra dica, um outro ponto a ser observado, ter dedicação e disciplina. Irmãos, trata-se de um trabalho que deve envolver dedicação e também muita disciplina, porque senão vai estar fadado ao fracasso ou vai se limitar a um simples hobby. Eu tenho hobby de postar algumas coisas de vez em quando. Não, tem que se estabelecer uma periodicidade, tem que se pegar momentos do dia, preparar aquele conteúdo, orar, jejuar, se consagrar, pedir direção de Deus, pesquisar, estudar, publicar aquilo, enfim, orar para que aquilo cumpra o propósito que foi estabelecido, que é ganhar almas para Cristo, enfim, então tem que ter muita dedicação e tem que ter também disciplina para continuar fazendo isso e para que não se torne um hobby ou para que não caia no esquecimento também. Uma outra coisa importante, ter conhecimento, aí eu coloquei entre parênteses, bíblico e de tecnologia.
Então, irmãos, é importante primeiramente, né, e obviamente, ter conhecimento bíblico. Para quê? Para não colocar heresias na internet e também para saber responder a dúvidas, né, com base nas Sagradas Escrituras. Agora, além do conhecimento bíblico, também é importante conhecer as tecnologias disponíveis. Para quê? Para saber fazer bom uso delas, extraindo o máximo dos recursos, extraindo o máximo possível desses recursos em prol do reino de Deus. Uma outra dica aqui, disponibilizar conteúdo relevante com atualização constante. Irmãos, não adianta criar um meio de evangelização digital, postar algumas coisas e depois parar. Tem que haver uma constância para que as pessoas elas passem sempre a acessar e com isso mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. As pessoas têm que ver nesses mecanismos que vocês utilizam algo que é dinâmico. Não, puxa, eu vou entrar naquele canal, eu vou entrar naquela página, naquele blog, eu vou me inscrever naquele grupo, porque eu sei que ali está sempre tendo postagem nova, está sempre tendo palavras, tem sempre conteúdo novo. E, obviamente, conteúdo baseado nas Sagradas Escrituras, né? Conteúdo genuíno. Um outro ponto que tem que ser observado, muito importante também para a evangelização digital, ter bom testemunho. Eu coloquei entre parênteses perfis e etc. Nós já falamos sobre isso, irmãos, mas vale ressaltar. Irmãos, não adianta colocar mensagens que sejam edificantes, não adianta evangelizar as pessoas se elas, quando acessam, por exemplo, o nosso perfil, elas se escandalizam ou elas veem coisas que contradizem aquilo que nós estamos pregando. O bom testemunho, como já foi comentado, ele é necessário também nas redes sociais. Outro ponto importante, nós falamos sobre isso também, mas para frisar, não se envolver em contendas, polêmicas, discussões, intrigas e etc. Tem crentes, irmãos, que na igreja eles são uma bênção, mas quando estão atrás de um computador ou de celular, irmãos, só Jesus para ter misericórdia. Estão sempre envolvidos em encrenca, estão sempre envolvidos em polêmica, enfim, não se deve agir desta maneira, tem que se agir de forma diferente. Um outro ponto importantíssimo, irmãos, observar boas práticas da evangelização pessoal. O que isso tem a ver, irmãos? Irmãos, mesmo sendo via meios digitais, a evangelização pessoal ela requer muita vigilância e por isso as boas práticas elas têm que ser observadas, tá? Então, deve-se tomar cuidado ao evangelizar pessoas do sexo oposto via mensagens particulares, via messengers, por exemplo, via WhatsApp, enfim. Por quê? Porque o inimigo ele é muito sujo, ele é muito astuto e ele pode atuar dentro desse contexto, tá? Deve-se tomar cuidado aí com possíveis flertes, mesmo que virtuais, cuidado com elogios em demasia, cuidado quando está se evangelizando e de repente surge algum assunto, algum papo, alguma palavra para mudar de assunto. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, observar as boas práticas de evangelização pessoal. Outra coisa, irmãos, muito importante também, filtrar informações antes de divulgar. Irmãos, um grande erro de muitos cristãos, mesmo os bem intencionados, não estou falando que as pessoas estão mal intencionadas, não é isso, tá? Mas um erro muito grande é compartilhar informações sem verificar a fonte dessas informações e sem ao menos avaliar se o que está sendo compartilhado tem respaldo bíblico ou não. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que muitos compartilham informações somente porque gostaram ou porque acharam bonitinho, enfim, por qualquer outro motivo. Irmãos, o cristão ele tem que ser seletivo e ele tem que avaliar qualquer informação antes de compartilhar. Tá? E não somente isso, aquilo que, por exemplo, se você pega um Facebook que tem lá uma facilidade que é de marcar as pessoas, quando você publica alguma coisa e marca alguém, aquilo que foi publicado vai tanto para o mural da pessoa que publicou, quanto para o mural daquele que foi marcado. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes você é marcado numa postagem e você pode não concordar com aquilo pode não ser algo bom. Eu, por exemplo, eu tenho um costume que eu não aceito marcações em postagens, né? Me marcarem em postagens. Bateu no meu moral, eu já tiro fora, tá? A não ser que seja algo que eu estou sabendo do que se trata.
algo que, por exemplo, a minha esposa está postando, eu estou vendo o que está acontecendo. Senão eu tiro mesmo, tem que ser um assunto muito específico, eu tenho que avaliar muito bem e falar, não, isso aqui tudo bem, não tem problema nenhum. Caso contrário, eu tiro mesmo, porque tem que se observar muito bem o tipo de conteúdo. Um outro ponto a ser observado para se evangelizar digitalmente: selecionar adequadamente o meio a ser utilizado. Irmãos, deve-se saber quais são os meios a serem utilizados para se atingir os resultados que são esperados, tá? E avaliando, obviamente, os recursos necessários também. Alguns exemplos de meios aí que podem ser utilizados: um canal no YouTube, que a gente já comentou, uma fanpage dentro do Facebook, um grupo dentro do Facebook, no WhatsApp você tem a chamada lista de distribuição, você tem a possibilidade de criação de grupos, enfim, grupos dentro do Telegram, blogs específicos de conteúdo, broadcasting de vídeo via, tem uma aplicação chamada Periscope que é muito boa para isso, e etc. Enfim, então tem que saber selecionar os meios que serão utilizados também. E uma outra coisa importante: conhecer as práticas de utilização conforme cada meio. Ou seja, irmãos, trata-se aqui de um outro item muito importante. De acordo com o meio a ser utilizado e as práticas comuns desse meio, o evangelista ele vai acabar orientando a sua atuação. Por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Se o Twitter, por exemplo, ele é usado para textos curtos e rápidos, não adianta querer usar ele para escrever um livro, para escrever um texto gigante e mandar através dele, não vai surtir o efeito. Se, por exemplo, o WhatsApp, se as pessoas costumam compartilhar áudio também, né? Compartilhando aí arquivos de áudio de curta duração, não adianta querer gravar uma pregação muito longa, uma pregação de 1 hora, e querer enviar por WhatsApp. Isso aí não vai surtir o efeito necessário. Por quê? Porque os costumes, né, os hábitos comuns daquele meio que está se utilizando não é para esse tipo de situação, né, para esse tipo de coisa. Então tem que se entender as práticas também de cada um desses meios para poder fazer o trabalho de evangelização da forma correta, que vá surtir o efeito sobre essas pessoas. E um último ponto a se observar, também precisa ser observado, está aí nas palavras do pastor Cláudio Honor de Andrade, no material deste trimestre, onde ele diz: uma mensagem evangelística perdida entre várias postagens mundanas será tão destrutiva quanto o pior vírus de computador. Irmãos, existem pessoas que gostam de postar mensagens bíblicas, mas também postam coisas mundanas, piadas, vídeos mundanos, fotos e outros conteúdos ruins, tá? Essa mensagem bíblica ela vai acabar se perdendo no meio das demais, e isso vai acabar não cumprindo o seu propósito, vai acabar sendo pior, inclusive. Aliás, irmãos, um exemplo um pouco diferente, mas que também está dentro desse contexto. Eu reparei que muitas pessoas criam, por exemplo, grupos dentro do Facebook com um propósito específico. Porém, apenas uma pequena parte do conteúdo que é postado tem uma relação direta com o propósito do grupo. Olha que coisa interessante. Por exemplo, um grupo voltado para a pregação de mensagens para a família. E aí você entra no grupo, você vê algumas mensagens para a família, né? 10% do que é postado ali, os outros 90% o que é? É figurinha com bichinho, é desenho com fotozinha de bom dia, boa tarde, boa noite, etc. Mensagens curtas, enfim, divulgação de outras coisas. Então acaba se perdendo o propósito. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que tem que se manter o foco. Não pode se perder o foco. Não pode se perder de vista o alvo. E como nós comentamos já nessa videoaula, o alvo é trazer os pecadores digitais a Cristo. Ganhar os pecadores digitais a Cristo, tá? Para Cristo. Então este é o objetivo. Qualquer coisa que não for contribuir para isso tem que ser revista. Então, se o grupo tem um propósito, se a página tem um propósito, se o website tem um propósito, se o canal do YouTube tem um propósito, enfim, se a lista de distribuição do WhatsApp tem um propósito, esse propósito é evangelístico, então tudo que é feito neste canal, neste meio que é selecionado, tem que contribuir para este propósito que é a evangelização. Se não contribui, não tem que estar postado ali.
Se não contribui, não tem que estar naquele meio, não tem que acontecer. Então tem que se manter o foco. Por fim, irmãos, vamos aí agora à nossa conclusão. Precisamos evangelizar utilizando todos os meios que estiverem à nossa disposição, e a tecnologia não pode ser excluída desse contexto, pois ela, quando bem utilizada, é uma excelente ferramenta de evangelização. É importante lembrar que tanto a tecnologia quanto os hábitos mudam constantemente, e por isso é necessário que o evangelista sempre se mantenha atualizado. Irmãos, o inimigo, nós já comentamos, ele sabe muito bem como utilizar a tecnologia em favor dos seus interesses. E nós, como cristãos, nós devemos também fazer uso dela para proclamar o Evangelho, atingindo aí pessoas nos locais mais distantes. Tá? E como nós lemos agora nesta conclusão, nós devemos estar atentos a todas as novidades tecnológicas. Para quê? Para que nós possamos sempre agregar novos recursos nesse processo de evangelização. E como nós comentamos em outra videoaula, e os irmãos sabem disso, o Evangelho ele é único, porém os métodos eles variam e também evoluem e continuarão sempre evoluindo a cada época. Bem, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.